Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da coordenação do curso de licenciatura em música do IFG Campus Goiânia. Neste vídeo, nós vamos falar sobre estágio curricular supervisionado. É no estágio, por meio da observação, intervenção e prática, que vocês vão se preparar para o exercício da docência, bem como para a construção de projetos políticos, pedagógicos e sociais que incluam música. Nosso estágio tem carga horária total de 405 horas, divididas em 4 disciplinas. O estágio envolve teoria e prática. A parte teórica é desenvolvida em sala de aula, com o professor da disciplina. A parte prática, ou de campo, é realizada em instituições públicas conveniadas. Essa parte prática envolve observação, que se caracteriza pela presença do estagiário na escola, sem participação direta na aula. Tem a semi-regência, que é a fase em que os estagiários auxiliarão os professores regentes em aulas. E a regência. Depois de tudo isso, ao final do estágio 4, será a hora de redigir o relatório final, com o objetivo de refletir sobre o estágio enquanto teoria e prática do ato educativo. Para ajudar a gente a entender um pouco melhor sobre o funcionamento do estágio, vamos conversar um pouco com os professores da disciplina. Começamos então pela professora Natália Bueno. Professora, fala para a gente um pouco, por favor, sobre o estágio 1. O estágio supervisionado 1, ele é uma disciplina que está prevista pelo PPC para o 5º período do curso de licenciatura em música. Ele é a introdução do aluno ao estágio curricular obrigatório, onde ele conhecerá a estrutura e o funcionamento do estágio. Aqui, o aluno conhece como que é o cotidiano da docência e a realidade escolar de alunos que, no caso do estágio supervisionado 1, fazem cursos de música em instituições de ensino específico em arte e música. Ela é uma disciplina teórico-prática. Nós estudamos e nos ambientamos com referências técnicas e documentos oficiais que regulamentam o universo educacional, como, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB de 1996, a Lei de Estágio, a 11.788 de 2008, com o objetivo de que o aluno tenha conhecimento de seus direitos e deveres, os parâmetros curriculares nacionais de arte e ainda o regulamento de estágio do curso de licenciatura em música e outras resoluções do IFG. Esse, então, é o primeiro contato do aluno de licenciatura em música com o universo escolar, e isso se dá através da Escola Campo de Estágio. Então, o que é a Escola Campo? A Escola Campo é uma instituição externa que, em parceria com o IFG, proporciona ao aluno um mergulho na realidade do cotidiano docente. Por exemplo, hoje no estágio supervisionado 1, nós temos uma parceria com o Instituto Tecnológico do Estado de Goiás, em Artes Basileu, França. Os alunos, então, do estágio supervisionado 1 do IFG observam aulas do curso técnico em música do Basileu, França. Ou seja, é uma parceria, de duas figuras trabalhando em conjunto. O professor orientador de estágio, que é o professor do IFG, no caso de estágio supervisionado 1, eu, e o professor supervisor de estágio, que é esse professor vinculado ao Basileu, França. Com o apoio de um roteiro de observação, o aluno de estágio 1, ele faz um diagnóstico da Escola Campo. Nós estudamos o projeto político-pedagógico e a proposta de ensino da instituição parceira. E, através dessas observações, os alunos constroem relatórios de estágio. Paralelamente, tendo essas observações como base, nós discutimos os procedimentos metodológicos e as atividades desenvolvidas na Escola Campo. Estudamos ainda outras narrativas de estágio de universos e contextos similares ao nosso. Então, para concluir, o estágio é um momento de reflexão crítica embasada, é uma maneira, é uma ação fundamental para a articulação entre teoria e prática na formação do docente em música.
Agora temos o professor Eliton Pereira, que vai falar sobre o estágio 2. Bem, vou falar então sobre o estágio 2, né, que é um estágio que para os alunos, para algumas turmas é do quinto período e para outras é do sexto período, né? Eu posso fazer uma apresentação aqui da minha tela, colocar aqui para vocês um arquivo do nosso plano de aula. O estágio 2 ele tem uma carga horária um pouco maior que a do estágio 1. Estágio 2, 3 e 4 possui carga horária de 108 horas aulas, aumenta 27 horas, né? E nós temos aqui um conteúdo prático paralelo a um conteúdo teórico. Enquanto os alunos estão fazendo a organização, a gente está fazendo a organização do horário e fazendo o planejamento para as visitas, a gente está distribuindo esses horários para os alunos e trabalhando alguns conteúdos. A gente trabalha, por exemplo, no estágio 2 eu trabalho concepções pedagógicas, concepções curriculares, né, a diferença entre currículo tradicional, crítico e pós-críticos, e nós trabalhamos também com alguns exemplos de parâmetros curriculares, né? A gente trabalha com os parâmetros, com os PCNs, com o currículo do Estado de Goiás, e posteriormente nós trabalhamos as sequências didáticas, no sentido de que os alunos possam desenvolver e conhecer várias formas de planejamento, né? No final da disciplina de estágio 2, eles têm que apresentar um planejamento de sequências didáticas originais, né? Enquanto isso, os alunos eles fazem visitas em algumas escolas. Eu trabalho com o Moodle, né, que é o nosso ambiente virtual de apoio ao presencial. E aqui eu tenho os horários, eles têm acesso aos horários, eles podem escolher, por exemplo, entre Colégio Bandeirante, lá quem atende a gente é a professora Ângela, Colégio Allan Kardec, quem atende é a professora Aline, é uma escola conveniada de educação básica, e também o Colégio Estadual Antônio de Oliveira da Silva, com a professora Alessandra, a Escola Municipal Rotary de Goiânia, com o professor Jefferson, e o CPMG Polivalente Vasco dos Reis, com o professor Denner. Então, no estágio 2, os alunos eles vão para a escola de educação básica, né? São escolas de ensino fundamental. Eu tento concentrar os alunos basicamente do Fundamental 2. Às vezes dá certo da gente colocar o aluno no Fundamental 1 ou ensino médio, dependendo do que a gente encontra de espaço lá na escola. No estágio 2, as atividades são acompanhadas por meio desse ambiente virtual. Então, os alunos fazem atividades aqui no ambiente virtual e tudo que eles fazem fica registrado aqui para acompanhamento do professor e também para outros alunos que quiserem acessar. Nós temos um trabalho de desenvolvimento de sequências didáticas, né? Que é um grupo de aulas que os alunos elaboram às vezes a gente faz de forma individual, às vezes a gente faz de forma coletiva. Mas o objetivo do estágio é trabalhar basicamente a, com a presença lá na escola de educação básica. O objetivo do estágio 2 é que eles conheçam a escola de educação básica real, né? É isso. E agora o professor Cristiano Costa, que falará sobre o estágio 3. Bom, então, em relação ao estágio 3, ele tem como objetivo conhecer as categorias conceituais inerentes aos aspectos teórico-práticos do ensino de música e desenvolver a experiência prática e educativa do ensino musical na educação básica. Em termos metodológicos, as aulas são desenvolvidas a partir de reflexões e discussões críticas
sobre textos relacionados à educação, formação e música. Os diálogos, reflexões críticas têm como objetivo relacionar teoria e praxis com vistas à escola-campo. Atividades individuais e em grupo norteiam o trabalho de pesquisa em sala de aula, na escola-campo e o desenvolvimento de projetos. O estágio 3, ele engloba a observação e a semi-regência, né? Mais precisamente a semi-regência. Então, os alunos eles vão à escola-campo, mas eles ainda não têm a autonomia no sentido de ficar responsáveis pela turma, né? Eles auxiliam o professor regente, naquilo que o professor acha por bem designar como tarefa. Então, eles podem fazer a introdução de uma aula, ajudar na finalização, nas atividades que são desenvolvidas, até mesmo na organização do espaço, né, naquilo que o professor regente está precisando. Então, o estágio campo, inicialmente, além dessas questões, como ele engloba também a questão da observação, o estagiário ele vai observar toda a documentação da escola. No caso do estágio 3, ele está acontecendo no próprio Instituto Federal de Goiás, no campus Goiânia, né, nas disciplinas de arte. Então, o aluno estuda, no primeiro momento, o PDI, né, mais especificamente o PPPI, buscando compreender aí a configuração do ensino médio nessa instituição. Faz observações sobre a estrutura da escola, né, como que funciona, as salas de aula, os espaços adequados para as artes, né, de um modo geral. Em termos de atividade, trabalha-se com seminários, a participação em sala de aula, né, os diálogos são fundamentais. O estágio 3 ele tem também como eixo encontros teóricos e encontros práticos, né? E esses encontros eles não são dissociados, eles se interrelacionam como uma teia, de modo que o estagiário ele possa ampliar o seu campo de percepção, né? Buscando entender como que se dá o processo de ensino-aprendizagem, quais as dificuldades, quais as possibilidades, para que quando ele chegar ao estágio 4, né, que é mais voltado para a regência, ele possa ter mais autonomia, né, porque aí sim ele vai ter que assumir, né, algumas aulas para a conclusão dessa etapa de estágio. O estágio 3 ele é composto de 108 horas aulas, né? Então divididos em aulas teóricas e aulas práticas. E agora o professor Gustavo Amui, que vai falar para a gente sobre o estágio 4. Bom, meu nome é Gustavo, eu vou falar um pouco do estágio 4 que eu leciono. É um estágio que concentra principalmente a regência. A gente diz que é o momento da regência, né? O estágio ele passa por cada período por uma etapa. Ele começa com observações, depois vem no segundo período e terceiro vem observações com semi-regência, e é no estágio 4 que culmina aí a regência, que significa o quê? O aluno ele vai assumir a turma, o conteúdo, e ele não somente vai fazer relatórios do que acontece no estágio, mas ele vai planejar as aulas e executar essas aulas. É claro que não fica sempre separadinho assim, o estágio não funciona assim, por exemplo, só semi-regência.
Quando a gente fala semi-regência, quer dizer que tem um momento de observações. Sempre no estágio tem momentos que os alunos vão primeiro observar o contexto. Eles precisam observar primeiro sempre para entender o contexto e só depois começar a assumir a turma e fazer as regências. Então, isso acontece também no estágio 4. O estágio 4 tem observação, tem 3 momentos, 3 encontros só de observação, que ele só vai observar a aula do professor supervisor, e aí depois vai ter um momento de um planejamento em conjunto e execução em conjunto com esse professor, que a gente chama de semi-regência, só que a concentração maior da carga horária de estágio está nas regências. Quer dizer, tem uma quantidade de 5 encontros que é de regência desses alunos. Tem semestres que são 5 encontros, tem semestres que são 4 encontros, né? Isso depende muito do que acontece, né? O estágio também tem que estar aberto e ter uma flexibilização com o campo de estágio. As coisas não são sempre engessadas. A gente tem que ter uma abertura também para coisas imprevistas que acontecem, não é? E várias outras questões que interferem no planejamento, né? Bom, o campo no estágio 4 vem sendo, há quase 2 anos, vem sendo o CEMEI, um Centro Municipal de Educação Infantil, o CEMEI Viver a Infância. Então, esse CEMEI fica situado na Quinta Avenida, ali no setor Vila Nova, bem próximo do IFG, fica de 5 a 10 minutos de carro do IFG. Se desse para atravessar o Mutirama ali, não gastava nem isso, mas como tem que dar a volta, acaba, e considerando o trânsito ali das avenidas, tanto da Independência quanto da Avenida Anhanguera, acaba dando uma distância de 5 a 10 minutos de carro. Então é bem próximo, é um campo centralizado, é um centro municipal bem centralizado. Então, como o estágio campo acontece em um CEMEI, o estágio 4, a educação infantil é o enfoque das aulas teóricas. Então, toda a aula teórica, todo o estágio 4 vai ser direcionado para a educação infantil e para a educação musical na educação infantil, né? Então, os conceitos de educação musical na educação infantil são muito trabalhados durante toda a disciplina. E a gente utiliza tanto autores da educação musical que falam sobre a educação infantil, quanto autores da própria educação também que vão falar sobre a educação infantil, sobre a importância do corpo e o movimento. Corpo e movimento são conceitos muito importantes para essa faixa etária. A gente trabalha muito a partir de textos e leituras. E a gente trabalha também na disciplina os autores, alguns autores que a gente diz os pedagogos, né, do século XX. Claro que tem disciplinas da licenciatura que já trabalham de forma mais metódica, que é a disciplina Métodos e Técnicas do Ensino de Música. E aí, no estágio 4, eu vou só retomar esses autores e já aplicando na prática. Um desses autores que a gente tem uma maior concentração é Jacques Dalcroze, né? Principalmente pela relação que ele faz entre música e movimento, que é muito importante no estágio 4. Porque tem uma aproximação com a dança. Os nossos planejamentos lá no CEMEI, eles vão estar muito próximos do movimento e da dança. Então, esse autor, no estágio 4, ele tem um enfoque maior, considerando os pedagogos do século XX. Bom, eu fiz algumas anotações aqui para... além desses autores, nesses momentos teóricos, a gente procura trabalhar também as diretrizes curriculares, né? RCNE, que é o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, LDB, e agora, mais recentemente, a BNCC, que é o mais atualizado, vamos dizer assim, que é importante nós trabalharmos todo esse referencial e essas diretrizes curriculares com os alunos. Então, a gente discute esses documentos. E como se trata de um CEMEI, é um centro municipal, nós também trabalhamos o PPP da Secretaria Municipal de Educação voltado para os CEMEIs. Então, as aulas teóricas giram em torno disso. Agora, em relação ao campo de estágio, voltando lá para o CEMEI, lá acontece um projeto de extensão que eu coordeno, que é o projeto Música, Movimento e Infância. É um projeto de extensão interinstitucional, é uma parceria
IFG com a Universidade Estadual de Goiás, o curso de Educação Física da Universidade Estadual de Goiás e o próprio CEMEI, a Secretaria Municipal de Educação. Então, a parceria entre essas três instituições e a gente leva esse projeto. Eu coordeno pelo IFG, a coordenadora da UEG é a professora Rosilene Campelo, que é professora na Educação Física, mas ela tem um trabalho voltado para a dança no curso de Educação Física. E aí, juntos, nós desenvolvemos um trabalho interdisciplinar entre música e educação física, com alguns enfoques na dança, né? Então, o que acontece? O campo do estágio 4 ele vai acontecer dentro desse projeto. E justamente na quinta-feira, onde acontece o projeto de extensão, é o momento em que os alunos vão a campo. Então, os alunos vão a campo no estágio 4 antes, né? Ele sempre acontecia na quinta-feira pela manhã, e são 10 encontros, ele não fica o semestre todo indo na quinta-feira, ele vai somente durante 10 semanas, 10 encontros, eles se deslocam para o CEMEI e presenciam esse projeto de extensão. 3 encontros nesse projeto de extensão de observação e depois começam os planejamentos para as intervenções e regências dos alunos, né? Bom, é isso. Basicamente, o estágio 4 acontece dessa maneira. Muito obrigado aos professores, professora Natália, professor Eliton, professor Cristiano e professor Gustavo. Para os que já cursaram alguma licenciatura, faço uma observação. Os portadores de diploma de licenciatura, com exercício comprovado no magistério e exercendo atividade docente regular na educação básica, poderão ter redução da carga horária do estágio curricular supervisionado até o máximo de 100 horas. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até breve.